Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui, direto do Cindy Lojas e da casa de muitas pessoas e para a casa de muitas pessoas aí para fazer o nosso mais um webinar dos que o Cindy Lojas está promovendo junto com a YouMove-me, essa parceria bem legal, bem bacana que tem trazido aí, nos dado acesso a conteúdos e a pessoas, profissionais aí de grande importância aí para o nosso mercado, hein? E não é de hoje que o Cindy Lojas vem fazendo esse trabalho, vem trazendo, de fato, esse conteúdo importante aí para o nosso associado, para o nosso lojista, varejista, comerciante, né? E outros segmentos também que, de uma forma ou de outra, acabam interagindo com o Cindy Lojas ou pelo Cindy Lojas com o mercado, com o seu público. Eu sou o Marcelo Paes, CMO do Cindy Lojas, e hoje tenho aqui a grande alegria de estar falando aqui com três pessoas e profissionais admirados aí, sensacionais, né? Eu vou apresentar, então, rapidamente eles, e depois a gente começa esse papo, então, essa conversa, para um tema que é importantíssimo, mais relevante ainda nesse momento, que é a digitalização do pequeno negócio, né? O pequeno negócio que está sendo bastante impactado por esse momento todo aí, e a gente traz, então, três pessoas aí que nos podem estar contribuindo muito, né, com esse passo adiante, né, ou começar uma digitalização, a partir daí o que pode e precisa ser feito. Então, apresento aqui rapidamente a Débora Chagas, né, economista, coordenadora estadual de startups do Sebrae, Rio Grande do Sul. O Diogo Rossato, empresário, consultor para novos negócios e startups, e ex-presidente do CEPRORGS. E o Alexandre Trevisan, CEO da YouMove-me e sócio fundador de empresas no segmento de tecnologia, varejo, distribuição e importação. Bom, gente, então a gente começa aqui a conversa. Eu convido aí a Débora a fazer as suas primeiras falas aí. Talvez aí, Débora, uns 4, 5, 6 minutos aí de uma fala inicial, introduzir um pouco o tema, né, da tua visão, do que tu pode trazer pelo Sebrae, e depois a gente segue o barco aí com nossos outros dois convidados. Fica à vontade, Débora, bem-vindo e obrigado a todos. Bom dia a todos, obrigada pelo convite ao Cindy Lojas, obrigado também aqui aos meus parceiros, o Diogo e o Alexandre, são parceiros aí que a gente interage bastante, né, e principalmente aí depois que a gente entrou nessa pandemia, a gente tem trabalhado aí em várias ações nesse sentido, então fico super feliz de estar aqui a convite do Marcelo, e falar um pouquinho sobre esse tema que é bem relevante aí, que é a digitalização ou a transformação digital dos negócios, né, e trabalhando no Sebrae, enfim, a gente vê o quanto isso é importante, principalmente nesse momento agora, que é inserir esses negócios, né, muitos deles, a maioria, enfim, que estavam fora dessa questão digital, nessa digitalização, e que tem ajudado aí também muitos pequenos negócios a também, nesse momento mais complexo que a gente está aí de comércio fechado, enfim, e essa questão do digital, então, tem trazido outras formas, né, das empresas, enfim, chegarem aos seus clientes e também conseguirem vender, enfim. Eu vou começar trazendo alguns números aqui para a gente entrar um pouquinho nesse cenário, né, do varejo. O Sebrae, ele faz uma pesquisa, uma sondagem, que no início da pandemia ela começou semanal, agora a gente está fazendo um olhar mais mensal, que é justamente para acompanhar o que está acontecendo tanto aqui em todos os setores da economia no Rio Grande do Sul, e aqui eu vou me deter a alguns números específicos do varejo, então, mas eu quero também trazer uma mensagem aí mais otimista, né, que tem muitas formas da gente trabalhar, e também, mais ao longo aqui, eu também vou trazer algumas dicas aí do que esses pequenos negócios podem também estar fazendo para ajudar nessa digitalização, né? Bom, a nossa última pesquisa, ela foi coletada e feita aí com empresários no pequenas empresas no Rio Grande do Sul, de 17 de junho a 25 de junho,
Então, foi nesse período, mais agora para o final de junho. A gente teve uma participação, então, de todos os setores, indústria, comércio, serviços, né, da economia, e nessa sondagem, fazendo esse corte do varejo, no momento da pesquisa, 87% do comércio estava funcionando. Então, a gente ainda pegou aquele período, principalmente, claro que ela é estadual, né, mas aqui em Porto Alegre, agora, a gente está com o varejo aí fechado, né, e a gente tem alguns números, claro, eles não são bons, digamos, mas a gente tem uma visão otimista aí para essa retomada. Então, nesse período, 70% das empresas diminuíram o faturamento, né, então isso reflete toda essa questão da pandemia e das dificuldades, enfim, e com relação à expectativa para os próximos 30 dias aí, então 57% das empresas tinham, no caso, uma expectativa de manter, então, os seus negócios, enfim, né, nesse sentido também de estar conseguindo vender, enfim, chegar nos seus clientes, 13% de se reposicionar, 10% expandir e 9% aqui um percentual de redução. Então, a gente aqui também vê que tem uma tendência aí dos negócios olharem para essa questão do reposicionamento, né, e isso é bem importante, né, de ver novas formas que esses negócios consigam, então, chegar nos seus clientes. Também tem um dado aqui que é com relação às principais necessidades, ela continua sendo capital de giro, então todas as pesquisas têm trazido muito forte essa questão de crédito, que inclusive tem aí todo um trabalho também do Cindy Lojas com relação a isso, né? Mas tem 2 pontos que eu trago como bastante interessantes, que cresceram, enfim, de necessidades, que somando os dois, dá mais de 50%, que é análise de tendências e perspectivas de mercado. Então, os empresários estão atentos a isso, e isso é bem relevante, né? E tem muito material, conteúdo, enfim, e formas também desses empresários buscarem também essas tendências, né? E também com relação ao comportamento do consumidor, que é um ponto aí que a gente vem notando também mudanças no comportamento do consumidor, e que algumas elas devem se manter pós-pandemia, e que são importantes também esse empresário do varejo estar também ligado e conectado a isso, né? Também saiu uma análise do Google essa semana, onde eles colocaram 7 áreas que foram impactadas e que com certeza não serão as mesmas no pós-pandemia. E uma também está relacionada à questão do consumo. Então, cito aqui essa questão novamente, né? Porque a gente tem pessoas mais em casa, e isso tem uma tendência muito grande de se continuar com teletrabalho, e as decisões de consumo, elas passam também a ter um compartilhamento maior da família nessas decisões de compra. Então, isso é também um ponto relevante, e também a questão do crescimento e da consciência do consumo local, que é também uma questão que a gente vê aqui no Rio Grande do Sul também bem forte, compre do local, né, enfim, e isso tem crescido porque as pessoas têm se importado mais com essa questão de compre do negócio do bairro, compre local, compre do pequeno, enfim, então esses movimentos também têm crescido. E também tem uma questão que é interessante, as pessoas começaram a se dar conta do excesso de consumo ficando mais em casa, então isso também é um ponto aí a ser considerado. E também a questão da logística doméstica, que veio forte, e que também traz uma questão que o varejo antecipou uns 3 anos aí na questão dessa digitalização, e que as pessoas elas estão sentindo-se mais seguras em comprar online e estão usando mais delivery. Claro que ainda as vendas online elas eram 6% antes da pandemia no Brasil, então não é comparado à compra física, mas tem uma questão importante, que é geralmente a compra física ela está aliada a uma presença digital.
Então, geralmente, o consumidor, ele vê no online e compra no físico, mas também tem uma tendência, com certeza, de crescer, mesmo pós-pandemia, essas vendas online, né? Então, esses dados, acho que são relevantes para a gente debater aí ao longo do tempo. E ontem também saiu um dado da pesquisa do IBGE, que comparou aí no Rio Grande do Sul as vendas do varejo com relação a maio e abril, e teve um crescimento aí que é uma questão positiva de maio comparado a abril. Claro que abril ele tem, digamos, uma baixa, né, nesse crescimento de vendas, então tu faz um comparativo aí com um mês que teve baixa, mas mesmo assim é relevante esse crescimento e também traz um otimismo aí para o varejo, um crescimento de 17% de um mês comparado ao outro. Então, trouxe esses dados aqui para a gente iniciar e depois eu acho que a gente entra em alguns pontos relevantes que eu também quero trazer aqui, que é questões de como o varejo pode inovar em questões simples, né? Há algumas ferramentas aí digitais que a gente tem, inclusive sem custo, enfim, e alguns outros pontos, como essa questão que eu comentei do perfil do consumidor, a questão dos concorrentes, a questão do uso de dados pelas empresas, enfim. Mas, para iniciar, acho que já estou aqui no meu tempo, né, Marcelo? E daí a gente vai debatendo aqui. Tá ótimo. Tá ótimo. Alguns dados importantes para a gente ter uma noção, né, um contexto aí, de fato, real, né, do nosso mercado, da nossa vizinhança, até podemos falar assim, e fundamentais para a gente começar a conversar. De fato, bom, eu queria pedir agora, então, para o Diogo. Então, Diogo, fica à vontade aí para fazer a tua fala inicial, e depois a gente vai usar tudo isso. Maravilha. Pessoal, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos escutando, enfim. Marcelo, obrigado pelo convite, mais uma vez. Parabéns ao Cindy Lojas pela escolha do tema, enfim, e pelos colegas que estão aqui presentes também. Parabéns pela escolha, Débora, grande influenciadora e parceira no mundo aí de tecnologia, de novos negócios. O Alexandre, grande referência aí no setor de tecnologia, cara que nos inspira bastante, então é um prazer a gente estar compartilhando essa banda aqui com eles. E, enfim, o que eu posso contribuir, gente, eu tenho há alguns anos no setor de tecnologia, agora realizei a empresa onde eu estava como sócio por quase 20 anos e estou navegando um pouco em novos negócios, startups, desenvolvendo novos negócios, apoiando alguns empresários, enfim, para desenvolver alguns novos produtos, vamos dizer assim, né? E a gente estava conversando agora há pouco que quando a gente está na área de tecnologia, a gente ouve falar em transformação digital e digitalização de negócio, é uma coisa até bastante batida, né? Porque a gente praticamente conhece muito o assunto e a gente ouve e estuda muito este assunto há bastante tempo. Mas, obviamente, isso não teria como ser diferente, e, vamos dizer assim, os clientes do Cindy Lojas, que a gente pega lojistas, empresários de pequeno e médio porte, talvez não tenham tido tanto contato com essa transformação digital e estão tendo tanta necessidade neste momento que está forçando muitas empresas a se digitalizarem no meio do caos, vamos dizer assim, né? Porque nós estamos passando realmente por um momento de transição muito forte. Então, gente, o recado que eu gostaria de passar inicialmente é que a digitalização dos negócios, a transformação digital, ela independe do porte das empresas, né? Eu vou falar uma coisa que como eu disse antes, bastante batida para nós, mas talvez para algumas pessoas seja novidade. A questão da transformação digital ela é necessária e ela deve ser estratégica nas empresas e passa muito pela questão das pessoas e cultural dentro das empresas, né? Então, a transformação digital, ela é corporativa, é um processo corporativo, envolve todas as áreas da empresa, desde o RH, passando por tecnologia, passa por produto, passa por comercial, e é uma forma de eliminar os gargalos que nós temos dentro dos processos das nossas empresas. E mais do que isso, a gente cria, implementando a digitalização do negócio, né, a gente conseguindo digitalizar o nosso negócio, a gente transforma o nosso negócio mais colaborativo.
e essa é uma palavra que tem que estar presente no dia a dia e no contexto de todas as pessoas e principalmente dos empresários. Eu acho que nos últimos anos a gente tem feito um trabalho, e eu digo a gente porque eu tenho participado disso também, e durante esse tempo que eu estive como presidente do CEPROGRESS principalmente, de um processo de colaboração e de ajuda entre as partes, né? E eu acho que isso cria um ambiente colaborativo e faz com que o empresário também se coloque à disposição de contribuir. O que nós estamos fazendo aqui também é uma forma de contribuição para desenvolver o nosso mercado. Então, eu quero deixar essa mensagem, a colaboração, eu fico à disposição e eu acho que muitos empresários também já estão se colocando, deveriam se colocar mais à disposição para a gente colaborar, seja para desenvolvimento do ecossistema, e seja para desenvolvimento dos nossos negócios, da nossa região, do nosso setor. A Débora falou agora em alguns números e trouxe algumas informações, inclusive, do mercado local, né? E eu acho que a gente tem que, sem bairrismo nenhum, obviamente, mas hoje a gente tem, em virtude da questão da pandemia, tem se falado muito da questão de consumo do mercado local, né? Por quê? É uma forma da gente se defender, da gente sobreviver, né? E eu acho que isso sim tem que ser instigado, tem que ser incentivado, mas lembrando que a transformação digital, a digitalização dos negócios faz com que a gente possa se colocar num patamar de inovação, um patamar de desenvolvimento, um patamar de faturamento e de inteligência de negócio muito maior, né? Nós vamos discutir esse tema bastante durante essa manhã e fico à disposição aí para qualquer questionamento. Obrigado, Marcelo, mais uma vez aí. Obrigado, Diogo, obrigado pela primeira participação. Eu já lembro aqui o pessoal que está assistindo, né, conosco aí via YouTube, que podem largar, né, soltar suas perguntas, seus questionamentos ou comentários aqui, que dentro do possível a gente vai passar por todos aí, né, temos gente participando já aqui, mas eu passo agora então a palavra para o Alexandre, da YouMove-me. Alexandre, por favor, fica com o teu tempo aí inicial, para trazer alguns elementos que a gente sabe que vão ser bem relevantes aí. Depois a gente tenta juntar tudo isso aí, e traduzir um pouquinho mais. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Eu acho que vale reforçar realmente o tema que o Diogo trouxe, da colaboração, e vocês três, Marcelo, Débora e Diogo, vocês são, de fato, exemplos de como estar engajados na sociedade, engajados na comunidade para ajudá-la a se desenvolver. Então, tanto sendo pelo CEPROGRESS, pelo Cindy Lojas ou pelo Sebrae, isso tem sido uma inspiração para a gente acompanhar a carreira e a jornada de vocês. É uma alegria para mim estar aqui hoje falando sobre tecnologia e sobre varejo. Primeiro, por tecnologia é onde eu tenho investido a maior parte do meu tempo nas últimas décadas, e varejo é o mundo onde eu nasci, né? Minha família tem atuado nesse segmento há muitas décadas, há mais de 50 anos, então eu já nasci nesse meio, e isso para mim é uma oportunidade muito bacana de poder estar falando sobre esse tema. Eu acho que para a gente falar um pouquinho sobre digitalização, a gente tem que olhar esse momento de pandemia e tentar entender como vai ser após pandemia. A gente tem que dar uma limpadinha, eu acho, nesse horizonte, para tentar enxergar um pouquinho mais à frente, para a gente entender como é que a digitalização nos negócios vão ter efeitos. E a gente já pode acompanhar, a gente já tem sinalizações bastante consistentes de que nós vamos ter uma retomada, como o mercado está chamando, de uma retomada em V. Nos Estados Unidos, 35% dos empregos que foram perdidos no período de pandemia as pessoas já foram recontratadas, ou seja, mais de 1/3 das pessoas que perderam empregos nos Estados Unidos já foram recontratados. A retomada na Europa já está acontecendo aqui, e no Brasil não vai ser diferente. A gente pode ter certeza que a gente vai ter uma retomada em V, e essa retomada, na minha percepção, no Brasil, ela tem algumas vantagens se comparado com outros países, e eu gostaria de citar duas delas. Uma, a gente nunca teve o juro tão baixo como nós estamos tendo nesse momento. O Brasil finalmente vai deixar de ser um país de rentista, e as pessoas vão ser, de fato, incentivadas a investir em negócios, em geração de valor, então isso vai fazer com que a nossa retomada tenha uma consistência maior. E o segundo, as ações que estão sendo feitas para
conter um impacto de desemprego que poderia ter sido muito maior, como a gente viu, especialmente nos Estados Unidos. A gente está vendo um trabalho para que isso ocorra em menor quantidade no Brasil, e a gente viu algumas ações específicas, como a própria questão de flexibilização de jornada, que evitou provavelmente a perda de quase 10 milhões de empregos nesse período. Então, eu acredito que se nós tirarmos um pouquinho esse momento, onde estamos todos muito preocupados com tudo que vem acontecendo, a gente tem uma perspectiva de que à frente a gente vai ter uma retomada mais rápida do que a gente poderia imaginar há algumas semanas, talvez alguns meses atrás. E a gente também tem que estar olhando o que está acontecendo de transformação no próprio varejo, no próprio mercado. E a Débora comentou de que um dos itens importantes que os varejistas estão demonstrando é preocupação pelas mudanças, a preocupação por compreender essas tendências. Mais do que compreender, eles já estão agindo e agindo de uma forma consistente. Hoje nós temos no Brasil, pelas pesquisas, quase 5 milhões de pequenos varejos, né? São 4 milhões e 800, desses 4 milhões e 800, 4 milhões e 700 são de pequenas ou microempresas, e desse período a gente pode entender, e acho que vale destacar, que provavelmente nós vamos encerrar esse período de pandemia com mais de 150 mil lojas virtuais abertas nesse período. Então, hoje nós já temos no Brasil, ou seja, 4 milhões e 800 mil lojas físicas, e nós já temos provavelmente em torno de 1 milhão e 200 mil lojas virtuais, sendo que dessas, quase 20%, mais de 15% foram abertas nesse período. Então, as pessoas, os varejistas, os líderes dessas instituições, eles não estão só olhando o que está acontecendo, não estão só buscando informações, mas eles estão agindo, porque já compreenderam que essa mudança ela vai, de fato, ocorrer. E aí eu gostaria de fazer um link com o início do ponto que eu trouxe, onde eu tive a oportunidade de acompanhar durante várias décadas as transformações que o varejo sofreu, as transformações que tinha desde na época em que o meu avô tinha secos e molhados, até todo o processo de autosserviço que nós vínhamos recentemente, e agora o varejo está de fato mudando de novo. Ele vai continuar sendo um bom negócio, eu não tenho dúvida alguma, né? E na verdade não precisa ser um grande especialista para ver isso. Basta, eu tomei a liberdade de ontem fazer uma verificação de como está indo a performance dos nossos grandes varejistas na Bolsa, e uma grata surpresa verificar que os nossos maiores varejistas, os 6 maiores varejistas, os valores das suas ações aumentaram nesse período, comparado com fevereiro desse ano. Ou seja, o varejo continua sendo um grande negócio, e para isso, para que ele seja de fato capaz de capturar valor, as pessoas precisam entender, os líderes precisam entender que eles precisam digitalizar os seus negócios. Eles precisam olhar o e-commerce como sendo um canal consistente. Eles precisam garantir que as pessoas na loja estejam entregando com boas experiências e conveniência para os seus clientes. E para eles fazerem isso, os processos têm que estar digitalizados, têm que estar acontecendo com naturalidade para que as pessoas tenham tempo para atender as pessoas. Ou seja, para que os gerentes de lojas, as pessoas que estão nas lojas, tenham tempo para conversar, para tratar bem o cliente, para se conectar com o cliente, sem se preocupar com aquela infraestrutura, com os processos, com os conteúdos e com as ferramentas que esses sim precisam estar digitalizados. E o nosso papel hoje aqui é conversar um pouquinho sobre como digitalizar esses processos, quais são as oportunidades mais naturais que estão disponíveis nesse momento, e eu espero poder compartilhar alguns dos projetos que a gente executou nos últimos anos, que tiveram, obviamente, o objetivo de fazer com que as empresas pudessem ser mais ágeis e e as pessoas tivessem mais tempo para atender os seus clientes. Legal. Era isso, Marcelo, para a gente começar a conversar hoje. Joia, muito obrigado, Alexandre, pela primeira participação. A gente já tem vários comentários aqui, não é, das pessoas que estão assistindo aí.
Eu estou vendo que vai ficar difícil a gente acompanhar todos, né? Mas a gente vai tentar, na medida do possível, trazer aqui, né? E das falas de vocês, né? Tem gente comentando algo do tipo bem pertinente que a gente vê que está acompanhando mesmo, né? A questão de fato, como, né? Pequenos negócios entram no mundo digital, faz a pergunta aqui a Francisca, né? A Carla comenta, a transição é lenta demais, né? Vamos ter que entender o que é exatamente isso, né? Que lentidão é essa que impacta, de que forma esse pequeno varejo, né? Talvez por não saber como começar. Esse, aliás, é o mote da nosso encontro, né? Como começar essa digitalização? Para quem não começou, evidente que quem está na frente, esse vai seguir, né? Marcelo, deixa eu só fazer Claro. Um comentário sobre essa questão da transição, é bem interessante. Eu tenho falado com alguns empresários e alguns colegas, né, sobre essa questão da transição, né, e é interessante que tudo que sai da zona de conforto, vamos dizer assim, a gente cria alguns empecilhos para a coisa não decolar, né? Enfim, não é por interesse ou por vontade que isso aconteça, mas está intrínseco no ser humano, né? As quebras de paradigmas. Uma pessoa me comentou, fez o seguinte comentário para mim: se a gente tivesse que fazer uma alteração no nosso processo dentro da empresa e transformar a nossa operação do físico para o online, para o home office, né? Levar todos os nossos colaboradores para o home office, seria um projeto que demoraria mais ou menos uns 3 meses, de 2 a 3 meses. Com o surgimento da pandemia, aconteceu em 2 dias. Então, tu vê, por uma questão de necessidade, então, um processo que era transformar os colaboradores de forma online, trabalhar de forma colaborativa remota, levou 1/10 do tempo, vamos dizer assim, em virtude da necessidade. Então, às vezes, a necessidade faz com que o ser humano efetivamente busque a solução e efetive ela, né? Mas isso é um exemplo, uma analogia que a gente pode fazer com a relação da digitalização dos nossos negócios também. Certamente, quem conseguir implementar essa digitalização, ela vai ter um resultado muito grande. Mas, às vezes, como a gente tem que mudar muitos processos e culturas dentro da empresa, cultura dentro da empresa das pessoas, isso acaba demorando. Aí que a nossa colega ali, a ouvinte, comentou do processo demorado de transição, né? Perfeito, tem vários pontos aqui, aliás, vários temas dentro desse grande tema, né? Então a gente vai ter que dar uma rebolada aqui para tentar abraçar todos, né? A Luciana, ela comenta... É por isso que tu tá aqui, né, Marcelo? É para isso que nós estamos aqui, né? Tu tem que escolher ali os melhores. Exatamente. A Luciana, ela comenta o seguinte, bem pertinente aqui, né? Para uma empresa pequena ou média, né? Qual o maior gargalo, né, hoje em dia, né, para aderir ao e-commerce? Quem não vendia e entender o que precisa vender pelo e-commerce, né? Sistema de vendas, a entrega, são as trocas, né? Quais os principais passos, né, para essa mudança? De fato, assim, partindo então para a prática, né? A Débora falava que tinha algumas ferramentas, né, para mostrar, de repente pode comentar aqui, mas assim, o que é o maior gargalo ou talvez por onde começar? Fiquem à vontade. Um de cada vez. Posso começar falando um pouco. Eu acho que até tem um ponto aqui que foi citado nos comentários que eu acho que é o mindset, né, do empreendedor aí, a mentalidade. Eu acho que esse seria o principal ponto aí para começar, que é justamente o empresário ter essa mentalidade, né, de que é possível, tem coisas simples que podem ser feitas, né, e a gente vê aí muitos exemplos, principalmente de varejistas que estão conseguindo aí vender e até ter um faturamento grande, também do dia para a noite, chegou a pandemia e eu preciso vender, enfim, e o pessoal começou, né, com várias... iniciativas, enfim, e conseguiram dar essa virada aí de uma forma bem rápida, né? Então, a necessidade também fez isso, mas eu acho que esse ponto é bem importante, né? Ter essa mentalidade de olhar para o digital, de ver que é possível, de ir atrás, enfim, né? A gente tem várias possibilidades simples hoje. Os grandes varejistas aqui começaram a vender pelo WhatsApp, por exemplo, né? Hoje a gente consegue comprar aí na Renner, por exemplo, pelo WhatsApp. Então, novos canais que foram abertos. Então,
tem possibilidades aí simples, né, desse varejista também se conectar com seus clientes. Pega aí os principais clientes, né, uma loja de vestuário, começa a interagir com eles, né? Coloca novos canais. A gente tem as plataformas que a gente pode também abordar e entrar um pouquinho mais, mas eu queria citar duas aqui que são bem significativas. Uma é a própria do Sebrae. O Sebrae, ele criou um marketplace, que é sua loja Sebrae, depois vai passar aqui embaixo também. A sua loja Sebrae, o empreendedor, ele cadastra seus produtos ali, ele consegue vender e ela não tem custo, ela só vai ter o custo do cartão caso a venda seja feita pelo cartão de crédito. Então, o Sebrae, ele não ganha em cima da plataforma. Então, é uma plataforma simples e que o varejista também pode começar a vender aqui. A gente também tem um movimento do Pacto Alegre, em especial aqui em Porto Alegre, e que também reúne várias iniciativas dentro de um portal que é o Supera, e ali dentro também, por exemplo, tem o aplicativo que é Apoia Local, então, que foi desenvolvido aqui em Porto Alegre por empreendedores. Então, são, assim, ferramentas simples, né, que já estão disponíveis, né? Então, para começar, destaco... Não, e o que eu diria também, né, Débora, que nascem disso que vocês estão falando aqui, da colaboração, que é um momento que exige ou necessita disso, né? O Bernardo Severo fazia exatamente essa pergunta, Débora, está respondido ali então, né? Gostaria de saber o site, né, para uma pequena empresa começar a vender pela loja virtual. Então, está respondido aí para o Bernardo. E esses movimentos, ou essas iniciativas que a Débora trouxe aqui, como, por exemplo, do Pacto Alegre, que o Cindy Lojas parceiro, está nessa iniciativa junto, atuando e colaborando. Eu estou vendo a Dani também aqui, né, a Dani da URGS, né, que também está junto lá, e que apresenta várias ferramentas aí gratuitas à disposição. Então, deem uma olhada lá também em como é que chama? Projeto Supera, né? Supera. Supera.com.br. Isso. Então, o próprio marketplace do Sebrae está lá dentro também, como também outras ferramentas. Então, a gente tem aí várias também possibilidades. A Dani aqui também comenta do trabalho da URGS também. Então, colaboração, ajuda, tem muito ajuda nesse momento também, né? De vários parceiros também se colocando à disposição aí para ajudar os pequenos negócios. Vale a pena, tem muito conteúdo e muita ferramenta mesmo lá, né? E alguém falava aqui também, esse eu acho que é um ponto um pouquinho mais doloroso, eu diria assim, mais difícil de abordar, e eu queria ver se o Alexandre nos ajuda, né? Que é a questão da cultura gaúcha, né? Alguém pergunta aqui, vamos tentar localizar aqui, gostaria que abordasse o quanto, alguém perguntava o quanto, aqui ó, a Mirela Barbosa, né? Vocês poderiam falar como a cultura gaúcha pode atrapalhar esse crescimento? Tá aí a pergunta aí embaixo, né? Legal. Que peso tem isso e como é que a gente pode dobrar essa barra aí? Eu acho que a cultura gaúcha, pelo menos a gente já compreendeu que a cultura da colaboração, ela veio para ficar. A gente tem visto várias iniciativas, a gente tem ouvido muito falar sobre isso, sobre a importância de a gente rever alguns conceitos, de a gente evoluir, de a gente se transformar. E eu acho que, pegando ainda um gancho no ponto que a Débora trouxe, a importância de que a gente compreenda de que a transformação ela tem que partir do indivíduo. Ela não adianta ela ficar esperando só reclamando ou demandando pelo governo, pela associação, pela entidade. Ela tem que entender qual que é a parte dela dentro desse processo. E a parte dela é cuidar dela, cuidar do negócio, cuidar dos colaboradores e também cuidar da comunidade. Uma empresa só vai ser de fato sustentável se ela estiver inserida na comunidade, se ela estiver entregando valor para a comunidade. E uma das formas, como o Diogo comentou antes, é de você colaborar não só do ponto de vista institucional, mas do ponto de vista direto do seu colega, o lojista que está ao seu lado, que ação que ele está fazendo, o que está funcionando, o que não está funcionando, a troca entre os grupos, criação de grupos do mesmo setor, ou do mesmo bairro, ou do mesmo shopping, para que eles possam trocar experiências. E eu queria aproveitar, Marcelo, além de reforçar a relevância
de que a gente intensifique essa transformação, mas eu queria aproveitar também para trazer aqui, para compartilhar com o pessoal algumas ações que estão sendo feitas pelos varejistas que estão, segundo uma pesquisa que também eu acompanhei, que eu verifiquei ainda ontem à noite, uma pesquisa do Google, onde eles citaram quais são as principais ações que os varejistas estão fazendo e que estão trazendo resultado. E é isso, eu acho que daí já complementa um pouquinho o ponto anterior, que é o que eu posso fazer, por onde eu posso começar. Então, o primeiro ponto, na minha percepção, aí dando um toque, meu toque pessoal nessa pesquisa, eu entendo que a ativação da sua base de clientes. Você tem uma rede de clientes, você tem uma rede de contato, você precisa ativá-la, você precisa entrar em contato, tomar a iniciativa, entrar em contato com essa tua base de clientes. Você precisa, acho que o Diogo também tinha comentado, você precisa ter a tua operação, a tua estrutura interna de companhia mais flexível. E esse é o momento onde as áreas têm que estar mais conectadas. Eu não posso estar com o digital de um lado, o físico do outro, né, a logística de um lado. Esse processo tem que estar muito mais conectado. A gente tem que romper qualquer tipo de silo organizacional e, de fato, conectar as pessoas e mudar a cultura não só lá fora, mas dentro da companhia. Como é que eu mudo a minha estrutura, a minha operação dentro do meu negócio, né? Eu preciso verificar, será que com essa mudança que está acontecendo de demanda do perfil, será que eu não tenho oportunidade para trazer produtos diferentes para o meu mix? Será que eu não posso complementar e entregar mais conveniência para os meus clientes? Será que com pequenas mudanças eu não consigo ser mais efetivo? E, obviamente, eu preciso chegar no meu cliente, né? Eu entendi que eu tenho que mexer na minha estrutura, eu entendi que eu tenho que conectar com ele, eu entendi que eu tenho que revisar, talvez, a minha oferta de produtos, e aí acho que vale citar os principais pontos. Hoje, quem tem app está melhorando o seu app, quem tem e-commerce está tentando melhorar o seu e-commerce, quem não tem está iniciando o seu processo através do marketplace, como os exemplos que a Débora citou, as estruturas hoje que estão sendo disponibilizadas para que esse embarque seja muito mais simples. E ainda, acho que teria um item ainda mais simples para fazer, que é, de fato, orientar a tua equipe física, a tua equipe tradicional, para que ela passe a interagir com os clientes através de outra forma. A gente entende que hoje uma tendência muito forte que está sendo sinalizada no próprio e-commerce é o que eles estão chamando de live e-commerce. Ou seja, ele é feito através do meio digital, mas ele é feito através de um atendimento humano. Uma interação onde tu tem um meio digital como uma forma de conectar com o teu cliente, mas tu continua dando a personalização que o teu negócio pode oferecer. E aí tu tá unindo as duas coisas, aquela área de influência, aquela tua conexão com o indivíduo, a forma que tu conhece aquela pessoa, mas usando agora outras ferramentas para que você possa ser mais eficiente. Então, acho que seria uma forma de não só falar, além de falar da cultura, traduzir essa transformação em ações e atitudes que vão mudar de dentro para fora, do indivíduo para a empresa e para a comunidade. Muito bom, muito bom. Tem vários comentários aqui de novo, né? Inclusive alguém que perguntava sobre o peso da cultura gaúcha, né, para essa mudança, mas acho que não é só aqui não, tá? O Roger Gomes, ele está dizendo que ele é lá de Cruzeiro do Sul, no Acre. Está nos assistindo? Obrigado aí pela participação. E ele diz que lá também é difícil, né? Ele fala que vende ali para o apps, né, e sites para o Brasil inteiro, para lojistas, indústrias, mas ele tem dificuldade de atingir, né, a própria região. Né? Então, isso aí não é um privilégio nosso, né? Mas a gente talvez tenha que se preocupar, sim. E o Diogo trazia aqui um ponto que eu acho que vale resgatar, né? A questão de que, se eu entendi adequadamente, Diogo, tu nos ajuda aí, de que não é só uma questão de tecnologia. Se todas as áreas da empresa precisam estar se preocupando com isso e dando a sua parcela de contribuição para essa mudança, né? Para essa transformação, né? O que a gente poderia explorar um pouquinho mais disso aí, porque me parece que não basta comprar um app, né? Assinar um app, ou fazer um app, ou mandar fazer um app, né? Sim. Precisa ter um engajamento interno, né? Isso que eu tinha comentado antes, a questão cultural, né? E acho que o Alexandre trouxe também um ponto bem interessante aqui, que é o seguinte: eu falei ali inicialmente da digitalização, ela passar por todas as áreas da empresa, né? Desde o RH, tecnologia e assim por diante. Na verdade, ela transcende, né, a empresa.
ela tem que, essa comunicação, né, do digital, tu começar a operar digitalmente, o teu negócio estar digitalizado, ela tem que ser entendida pelo teu cliente, e além de ser entendida, ela tem que funcionar para o teu cliente, e aí a gente entra nas experiências do cliente, né, então, tudo que a gente implementar dentro da nossa empresa, ela tem que ser uma boa experiência para o nosso cliente, não adianta a gente, como tu disseste, comprar um app, comprar enfim, uma ferramenta, dizer, agora estou digitalizado, agora o meu negócio está digital, agora eu posso operar de forma digital, está tudo funcionando, tudo integrado. Nunca esqueçam que todos os processos funcionando ainda, muitos dos processos, alguns não precisam mais, mas muitos dos processos ainda precisam de pessoas operando aqueles processos, né? Eu disse que alguns não precisam mais porque a gente tem aí a robotização dos processos, né, que entra a questão dos robôs que fazem a rotina já do processo. Mas muitas vezes a gente precisa das pessoas envolvidas. E aí também o Alexandre comentou a questão da interação da tua empresa com o cliente, né? Essa interação ela vai ser feita de que forma? De forma eletrônica? De forma digital? Vai ser lá um robô que vai se comunicar? Será que isso não é um tiro no pé? Até que ponto esse robô tem que atuar e quando é que entra a pessoa? Para nós, às vezes, parece um pouco óbvio, mas quem está implementando, quem vai utilizar isso, como é que se diz? É crucial ter uma definição bem feita nesse processo. E, às vezes, tu envolver o teu próprio cliente nessa definição é interessante. Tu fazer uma pesquisa, ver se o teu cliente está preparado para te comprar digitalmente, para te usar de forma digital. Né? E quando a gente está falando de digitalização de negócio, também não é só a gente transformar o nosso negócio num e-commerce, vender de forma digital, não é só isso. Né? A gente tem que ter os nossos processos internos falando de forma digital. A digitalização dos negócios, ela passa por a integração de informações capazes de gerar indicadores para a tomada de decisão. Por isso que lá no início a gente falou em estratégia. Né? A digitalização de negócio ela é estratégica, ela tem que passar para a estratégia da empresa, ela tem que estar muito bem definida, muito bem clara aonde se está e onde se quer chegar e que informações a gente quer retirar, a gente quer extrair disso. Se isso realmente vai ser, vamos dizer assim, vai ter um retorno para a empresa. Às vezes tu pode chegar à conclusão que não, olha, meu negócio ele funciona muito bem aqui dentro do meu condomínio, né? Eu não tenho intenção de sair disso e eu já estou feliz da vida da forma como está. Beleza, não quer dizer que tu, né, tá morto, né? Mas grandes negócios que querem ser exponenciais, querem mudar de patamar, a gente precisa buscar a digitalização. E a digitalização, às vezes, ela não tem uma receita de bolo, né? A gente tem que entender o processo, a gente tem que definir como é que a empresa funciona, como é que é o operacional desta empresa, para ver o que a gente pode aplicar na hora de digitalizar o negócio. Então, é mais ou menos nessa linha aí. Não sei se eu te respondi, Marcelo, e respondi o nosso ouvinte. Eu até quero complementar, Marcelo, de uma forma rápida, pensando naquele pequeno varejo, né, no menor ali, que às vezes ele olha para essa tecnologia e pensa que é distante, né? Então a gente tem coisas simples, né? E eu acho que é importante esse olhar que o Diogo traz de o empresário ter também ciente que essa digitalização, mesmo de um pequeno varejo, ele não é só a venda ali pelo aplicativo, enfim, mas ele é todo o processo dessa pequena empresa, né, sendo otimizada, tendo ali um software de gestão, enfim, o PDV, né, tendo a otimização de estoques, conseguindo olhar os seus dados dos seus clientes, por mais que sejam não tantos clientes, mas que tu consiga fazer essas análises de uma forma mais digital e ter também redução de custos, que é muito importante nesse momento agora, né, então também fazer essa análise dos teus clientes ali, como o Alexandre comentou, essa ativação de clientes, então saber quais são as preferências, o que ele compra, como que eu entro em cima disso, né? Então, são questões simples, assim, que com a tecnologia, elas podem ser otimizadas, né? Tem muita ferramenta hoje também que é, inclusive, gratuita ou tem um custo baixo, a gente tem aí as startups entrando com novas soluções, né? Então, acho que são pontos, assim, bem importantes e que a digitalização, ela é para todos, né? Ela não é só para o médio, para o grande, mas ela é muito presente e vem para ficar aí para esses pequenos, olhando para a empresa como um todo.
é para todos e é preciso que todos entendam, né, um pouquinho a importância disso aí, né. Vários comentários aqui, a Cristiane Steingleder, né, várias participações, obrigado, Cris, falando que é necessário uma pedagogia do cliente, né, disponibilizar tempo e treinamento para ajudar esse cara também, né, e vai nessa mesma onda de colaborar, de entregar, de contribuir, né. Alguém falava já no início da pandemia que talvez não seja o tempo de vender agora, de querer vender, de buscar só a venda, mas entregar alguma coisa a mais para todo tipo de cliente, né? Então a gente vê essas iniciativas que estão pipocando por aí com esse viés, né? Mas assim, a Débora falava de startups, né? Que tem aí uma infinidade de soluções, umas geniais, outras que ajudam de fato aquilo que é essencial, que é básico, mas que talvez eu não consiga fazer, né? Que eu acho que passa por essa mentalidade aí, a gente quer... É muito comum a gente querer a mudança, mas não querer mudar, né? Não, precisamos de uma mudança, tá tudo errado, mas eu não conta comigo para mudar, porque aí é mais difícil, né? E as startups vêm trazer muito disso, né? A Luísa Lucena, ela comenta aqui também alguns comentários, ela é startupeira, né? Tá iniciando um trabalho bem legal aí com a BIP, uma bela ferramenta, e tá falando ali que já tiveram um aumento de 200% nas vendas, né? Do seu app, e é um app que justamente se propõe a fazer isso, ajudar na venda do lojista. A gente pode dar esses encaminhamentos depois também. Isso ali focado no pequeno varejo. Mas e a gente falava também ainda nessa linha de ferramentas, né? O que a gente poderia, de repente, estar citando aí? Eu talvez trazer alguns cases que vocês possam estar apontando, né? Para ilustrar e, de fato, mostrar, assim, no duro, né? Na prática, né? O que existe e o que ele está representando em termos de resultado, né? Seja num pequenininho varejista, ou talvez num outro um pouco maior, ou até em outros segmentos, porque a gente pode estar trazendo bons exemplos de outros contextos que pode servir para o meu, né, para o meu momento, para o meu negócio. Não sei se o Alexandre, de repente, tem alguma coisa, Alexandre, para... Acho que posso colaborar com compartilhando algumas experiências que a gente teve aqui, Marcelo. A gente vem atuando no mercado de varejo, apoiando a digitalização já há vários anos. Eu acho que um dos pontos que é importante é importante o varejista compreender que ele precisa dar respostas rápidas, mas é importante ele não perder de vista de que e ele sabe disso, que ele está numa maratona, né? Então, ou seja, eu preciso resolver o meu problema agora, mas eu preciso estar pensando em como manter meu negócio consistente também no longo prazo. E acho que foi principalmente em projetos com esse tom que a gente teve a oportunidade de participar, por exemplo, já com a Panvel. Então a gente colabora com a Panvel num processo que é bastante desafiador e que hoje está muito no radar, que é o last mile, ou seja, como é que eu faço a entrega? Como é que eu consigo ser eficiente em fazer o meu produto chegar? Né? Como é que eu consigo fazer um processo de entrega que possa acontecer, quem sabe, em poucos minutos, né? Quem sabe em poucas horas, ou quem sabe em poucos dias, dependendo do seu desafio. Então, a gente apoia, no caso da Panvel, obviamente, para fazer o produto chegar em poucas horas, em pouco tempo na casa do cliente. Então, a gente teve a oportunidade de apoiar milhões de entregas, não só nesse período de pandemia, mas já há alguns anos, onde a Panvel vem revolucionando, vem transformando a experiência de compra. A gente tem a oportunidade de apoiar Magazine Luiza, Lebes, Colombo, Quero, e que são lojistas que têm o desafio de como que eu faço a gestão do meu processo de entrega, como que eu faço o agendamento da minha entrega, como que eu faço a garantia de que o produto que o meu consumidor comprou realmente chegue nas condições que deveria, sem faltar nada daquilo que ele tinha pedido. Então, a forma de fazer isso são através de ferramentas, né? Então, a forma como a YouMove me colabora com essas empresas são através de aplicativos. E esses aplicativos eles são desenhados de acordo com a necessidade, de acordo com a característica de cada um dos negócios. Tem um cliente nosso que atua no segmento de estacionamentos, onde ele tem mais de 100 processos digitalizados. Então, ele garante que ele tem padrão naquilo que ele executa, ele garante a unidade,
a unificação da experiência que o consumidor dele vai ter quando fizer a visita para eles. Ele garante que ele vai ter a informação disponível na mão do colaborador, ele vai ter o dado na hora que ele precisa, para que o colaborador seja preparado para entregar todo o apoio, todo o suporte que o cliente, que o consumidor precisa. Então, a forma como eu destacaria esse ponto, Marcelo, cada empresa tem as suas características e ela precisa de uma ferramenta que resolva o seu problema. É difícil para uma empresa você imaginar, você tem que entrar numa caixinha e se adaptar a ela. Não, é importante que você busque ferramentas que possam ser adaptadas à tua necessidade e possam dar a resposta para o teu cliente do jeito que você quer. Então, acho que essa, para mim, seria um ponto que eu destacaria do ponto de vista de ferramentas, a customização, a garantia que a experiência é individual para cada lojista, para cada consumidor. Muito bom. Diogo, tu quer trazer algum ponto aí? A gente não, acho que eu acho que o Alexandre ele traz bem esse desafio aí, né? E eu acho que é um desafio bem particular, como eu disse antes, de cada empresa, né? Por mais que a gente traga alguns exemplos aqui, para a gente implementar isso dentro de uma empresa, de uma determinada corporação, enfim, cada uma tem a sua especialidade, cada um tem os seus desafios, cada um tem o seu, vamos dizer assim, a sua experiência e tem o seu perfil de cliente, né? Então, a necessidade acaba sendo diferente, cada uma tem a sua particularidade. Mas é interessante trazer aqui, quando a gente fala em grandes corporações e a gente fala na questão da digitalização, e como isso não impacta não apenas os pequenos, mas impacta os grandes também. Quando a gente tem uma dificuldade de implementar a digitalização do nosso negócio na nossa empresa, tem muitas empresas que têm uma cultura incrustada e é difícil mudar, né? O que acaba acontecendo? Grandes empresas acabam buscando o que a gente está falando até agora da questão das startups, né? Para tu conseguir digitalizar o teu negócio, tu não consegue digitalizar ele sozinho. Tu tem que buscar a solução através de parcerias e buscar startups de mercado para transformar o teu negócio digital, né? Então, veja que interessante, né? Nós, dono do nosso próprio negócio, com um grande desafio de digitalização e a gente tendo as barreiras imensas, não conseguindo implementar isso. E aí a gente tem que buscar no mercado alguma startup que complementa o nosso negócio, que atende a nossa necessidade do nosso cliente, para fazer uma parceria e aí sim ofertar isso no mercado. Então, isso, quando a gente fala em colaboração, a gente está falando aqui também nessas possibilidades que tem. Se alguém está com dificuldade, também pode buscar no mercado alguma parceria, alguma ajuda, enfim. Esse é um ponto crucial, né, Diogo, que eu acho que tem uma relação direta com essa questão do mindset, da mudança de pensamento, é pedir ajuda, né? Eu acho Exato. Que talvez esse seja o ponto essencial da cultura gaúcha que alguém comentava, mas acho que isso é um papo para um outro momento aí, né? Sim. Mas pedir ajuda, ele me parece que é essencial, não só de startups, né? Sim, acho que tem uma riqueza, uma fauna incrível aí, o nosso estado, a nossa região metropolitana é muito profícua com isso, né, em relação a isso, a novas soluções, a tecnologia, a startups, mas também empresas que têm soluções e que podem nos ajudar, né, empresas aí mais estabelecidas há mais tempo também. Eu queria entrar no final aqui, já vamos fechar 1 hora, e eu queria dizer o seguinte, né, algumas pessoas comentam aqui, né, me dá a solução para isso, para aquilo, né? A gente evidentemente não vai conseguir abordar tudo, né? Mas entre em contato posteriormente, podem rever esse vídeo aqui, essa nossa conversa aqui depois no YouTube, vai ficar lá, mas também entre em contato com a gente. Eu vou pedir para a equipe técnica botar aqui embaixo ali no gerador de caracteres algumas informações ali do Cindy Lojas, da YouMove, do Sebrae, do trabalho do Diogo como consultor empresário, e busquem essas informações ali também, a gente pode ajudar também, né? Mas eu queria trazer um outro elemento aqui, que é o seguinte: para começar a digitalização do pequeno negócio, vamos considerar que esse pequeno negócio é esse que está sofrendo, né, agora, nesse momento, mais ainda, sofrendo pelo momento como um todo, mas talvez por não ter dado alguns passos antes desse nosso cenário, e que agora encontrou talvez um pouco mais de dificuldade, considerando esse lojista e esse cenário do mercado aí. É cara o início de digitalização, eu preciso de muita grana para fazer isso,
assim, para começar, né? Um outro passo, um passo seguinte é um outro assunto, né? Mas para começar, é muito caro isso, Diogo, Débora, Alexandre? Como é que é difícil, o caro, enfim, valor, é difícil falar em valores e falar em caro e barato, né? Porque o caro para mim pode ser barato para ti, enfim, não tem muito. Mas assim, ó, eu acho que o primeiro passo é a questão do interesse e disponibilidade para tal. Tá? Então, acho que tem que acontecer isso, tem que ter interesse e disponibilidade, tem que buscar, e a gente está falando em ajuda, então, buscar especialistas no mercado, buscar empresas que façam esse processo de transformação digital e consultar qual o impacto e qual o impacto e o que tem que mexer dentro da empresa para acontecer essa digitalização do negócio, né? Tem empresas que estão com seus processos muito bem definidos, estão com seus processos muito bem conectados, e talvez tu publicar uma determinada parte do teu negócio na nuvem, enfim, ou conectar a pessoa com outra pessoa, com o teu cliente, enfim, de repente é o processo final que precisa, que nem o Alexandre falou ali de um dos seus cases ali, o last mile, né? Então, de repente, é ali que falta o último passo para atender o nosso cliente de forma adequada. Ou tem empresas que têm, né, um arcabouço ali, uma arquitetura muito mais complexa e mais difícil de se mexer. E aí o investimento, talvez o investimento não tanto em valor, mas o investimento de tempo, porque é importante ter uma dedicação de tempo e a conscientização, a evangelização das pessoas que estão entrando num novo período, um novo processo. De novo, eu vou usar a analogia do home office. Não, tu fala com várias empresas de mercado, as pessoas muitas vezes dizem, olha, está sendo um sucesso, né? A gente está conseguindo, as pessoas entenderam. E por quê? Porque isso era uma demanda, inclusive, do funcionário das empresas, né? Que muitos gostariam de trabalhar de casa, mostravam que podiam ser competentes e ter uma performance boa das suas casas, né? E efetivamente isso está acontecendo. Tem umas pessoas que dizem, tanto empresa, tanto pessoas que trabalham, digam, olha, eu não estou conseguindo, eu não consigo trabalhar de casa, eu não consigo. É a mesma dificuldade que uma pessoa tem, um empresário tem de ofertar o seu produto, por exemplo, de forma digital ou transformar o seu negócio digital. Mais ou menos isso. Complementando o Diogo, então, a gente acabou falando aí também, o Alexandre, enfim, que tem questões simples para iniciar essa digitalização, né? Então, assim, que não dependeria de um custo nesse momento, né? Claro, isso tudo depende, como o Diogo falou, de todo o processo que vai também se trabalhar nesse negócio, mas, assim, eu indicaria de pronto aí, como o Alexandre falou, olhar para os seus clientes, ver de que forma buscar esses contatos e atender, né? O cliente é o centro de tudo hoje. Então, a partir dos clientes, também a empresa vai ter vários insights do que fazer, do que entregar, enfim. Tem coisas simples também, a gente fala muito em inovar testando hipóteses. Então, assim, tu testa um canal, testa outro canal, as redes sociais, estar próximo do cliente, enfim, e também o empresário vai começar a sentir, aprender com esse comportamento também do seu cliente, com as suas necessidades, enfim, busquem essas ferramentas, a gente indicou algumas aqui, tem outras, e eu queria dar um exemplo aqui bem simples de uma startup que é daqui, gaúcha, enfim, e que tem ajudado também aí, principalmente as lojas de confecções, de roupas, enfim, que é a Symbio Bag, que eles trabalham com fashion delivery, então resumidamente, mandar uma mala de roupas para o seu cliente. E por que a ferramenta? Porque daí tem toda uma questão ali de segurança, de gestão do estoque, de, enfim, usa uma calção no cartão de crédito e tudo mais. E pensa como, imagina, muitos clientes gostariam de receber uma mala de roupas, poderem em casa, né, fazer, olhar, experimentar e tudo mais. Isso tem crescido aí a venda de muitos lojistas, né? Tem ajudado a própria startup aí, teve um crescimento de 350% aí, eu até conversei com o empreendedor essa semana, e um dado interessante é que eles têm vendido
e trabalhado mais com São Paulo, para ver o quanto também, coisas que a gente comentou aqui, de também o gaúcho, às vezes, ser um pouquinho mais tradicional, enfim. Então, fica a dica aí de inovar nos negócios, né? Vamos inovar, vamos pensar coisas diferentes, vamos olhar aí o que tem disponível, também tem muita coisa interessante aí no mercado que pode ajudar todos os pequenos, enfim, médios e grandes também varejistas. Legal, tem muito exemplo bacana, a gente precisa também conhecer isso, né? Eu estava vendo nos comentários aqui, tem empresa de contabilidade, né, com um formato diferente, completamente digital, a Karina estava comentando ali. Então, a gente também tem acesso, né, a essas pessoas, a essas soluções, né? Então, falem com a gente também que a gente pode ajudar. Eu só queria fazer um comentário aqui do professor Álvaro Dalmolin, que ele traz o seguinte, bem interessante, né? Pequenos negócios que atendem com atenção a necessidade do cliente, gerando valor percebido, valem mais do que empresas talvez maiores, mais estruturadas, que investem em tecnologias digitais. Já não deixam, mas atendem de forma fria ou impessoal, não levam em consideração o humano da história, né? Alexandre, tu queres trazer algum ponto aí desse assunto do ser ou não caro começar a digitalização? Eu não sei como é que está a nossa agenda, Marcelo. Estamos indo para o final. Já estamos indo para o final. Então, eu acho legal. Eu acho que eu queria aproveitar sobre a questão do preço e do valor, ele é chave dentro dessa história, né? Então, se eu fosse colocar alguma coisa em relação a isso, eu entendo que tem iniciativas de custo muito baixo, que elas têm que ser executadas, seja conectar os teus vendedores com a tua base de clientes, ativar a tua base de clientes, isso para mim é chave, tem que acontecer. E eu acho que tem que a comentou sobre a questão do errar rápido, né, de estar aberto para errar. Eu acho que isso é importante, só que é importante também entender que errar não é fazer errar. Você pode errar rápido, mas você tem que planejar. Planeje, porque você tem que, quando errar, corrigir rápido. Então, quando a gente está falando de errar rápido, ele está dizendo, monitore o seu resultado, monitore o que está acontecendo, identifique se aquilo está dando o resultado que você espera, e a partir dali você vai poder dar resposta de uma forma consistente. Planeje, execute, meça rápido e corrija rápido. Então, acho que às vezes esse contexto, às vezes as pessoas acabam não atuando não de forma tão atenta com a questão do planejamento. Então, ele é fundamental mesmo em processos onde você tem que dar respostas rápidas. Mas eu queria só trazer, então, aqui, Marcelo, para fazer o meu fechamento. A gente falou muito sobre cultura, e eu acho que tem e a gente viu que tem vários questionamentos sobre isso, e eu acho que tem uma síntese do sucesso do Cortella, para mim, que eu acho que ele é muito relevante. Eu acho que são 3 itens que as pessoas têm que ter em mente para que elas possam ter sucesso na sua vida e especialmente no seu negócio. Ela precisa ser generosa para ensinar aquilo que ela sabe. Ela precisa ser consistente, coerente de fazer aquilo que ela diz. E ela precisa ser humilde para perguntar aquilo que ela não sabe. Então, se ela tiver essas 3 habilidades, ela vai mudar a cultura dela, ela vai mudar a cultura da companhia e ela vai mudar a cultura da sociedade onde ela está inserida. E em relação a negócios, eu acho que também vale, de novo, voltando um gancho sobre a projeção de mercado, a gente teve no ano passado de 4% a 6% de e-commerce, nos números que a Débora trouxe para nós lá no início. A gente tem uma projeção de crescimento de mais de 100% para esse ano, então nós vamos estar chegando em algo em torno de 10%. Em países mais evoluídos nesses mercados, como a China, já estão acima de 40%. Então o crescimento no e-commerce está só começando. O e-commerce não é uma solução para o período de pandemia. O e-commerce é uma necessidade porque é uma transformação definitiva que já aconteceu no varejo. Então, se você se distanciar um pouquinho do varejo, entender o do comércio, que já começou há vários séculos atrás, lá na burguesia, lá no início, e ele foi passando por várias transformações, ele está passando por mais uma. Ele vai continuar sendo um bom negócio, como sempre foi, mas as pessoas precisam estar atentas às transformações que ocorreram em relação ao negócio, em relação ao business. E a última dica para as pessoas, em relação à sua loja, à sua operação física,
tenham cuidado com a segurança, tenham cuidado com a higiene, deixem isso claro para o teu cliente, deixa o teu cliente se sentindo confortável, sabendo que você, como lojista, você está preocupado com o teu colaborador, você está preocupado com o consumidor, para garantir que ele tenha segurança naquela experiência que ele está tendo lá, seja de fazer uma compra, seja de retirar um produto, seja de experimentar ou de alguma forma ter a sua experiência dentro daquela loja. Mas é um período onde o cuidado, a demonstração do cuidado, ou como o mercado está chamando do hipercuidado, ele é importante, ele vai fazer diferença para que teu consumidor se sinta à vontade, se sinta, perceba a tua atenção com ele e volte mais vezes a fazer as compras naquele ponto de venda. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade de estar com vocês. Obrigado, Diogo e Débora, aí, por compartilhar esse momento, e obrigado a todos que nos acompanharam nessa manhã de quinta-feira. Muito bom. Débora, recadinho final. Bom, pessoal, obrigada aí pela participação, aos 3 aqui que eu estou compartilhando, então um momento bem legal. Obrigada a quem está aí assistindo. Também gostaria de deixar o Sebrae à disposição, coloquei também ali no chat do YouTube, nossos principais acessos, ali é sua loja Sebrae e também Sebrae ao seu lado, então é bem fácil de encontrar ali, tem muitos conteúdos, dicas, enfim. E para finalizar aqui, eu queria deixar como recado a questão de sempre colocarem o cliente no centro, né? Assim, o cliente, ele é mais importante que o produto. Às vezes o empresário, ele se preocupa em divulgar o seu produto, muito no produto, mas na verdade o foco é o contrário, é o cliente. Então sempre ter esse olhar, né, do cliente, enfim, e também nesse momento de muito digital e de tudo mais, também cresceu a percepção e a necessidade das pessoas também se preocuparem com a segurança nesse mundo digital. Então, assim, isso é bem importante, até a gente não falou aqui, mas a gente está aí com a Lei Geral de Proteção de Dados, então se preocupem também com os dados dos seus clientes, isso é um ponto bem relevante, aí o cliente, ele também precisa se sentir confiante com relação a isso, né, também com relação aos seus dados, além do que a gente já comentou aqui. Então, fico à disposição também de vocês, diretamente, né, podem me contatar aí, @DéboraBChagas, estou nas redes sociais ou nos canais do Sebrae também, que eu já passei aqui. Obrigada, pessoal, então, e contem aí comigo e com o Sebrae. Obrigado, Débora. Diogo? Maravilha, pessoal, rapidamente, muito obrigado a todos, obrigado aí aos colegas que participaram da live, pessoal que assistiu, e fica a dica de, talvez, a gente não esperar muito tempo para a gente buscar a digitalização do nosso negócio. Eu acho que, se alguém tem dúvida se o seu negócio pode ser mais rentável ou não, digitalizando o seu negócio, busque ajuda, fale com alguma empresa do mercado, fale com algum profissional, eu fico à disposição também, se eu puder ajudar a tua disposição. O Sebrae apoia bastante as empresas nesse sentido, e quem é associado ao Cindy Lojas, busque o Cindy Lojas, que realmente faz um excelente trabalho, e eu acho que pode ajudar bastante a todas as empresas do setor. A gente fica à disposição também, como puder contribuir. Essa conexão, essa colaboração, essa agilidade, isso faz parte do mundo atual e isso não vai mudar. Então, independente de pandemias que vêm pela frente, se Deus quiser não tenhamos mais, mas a colaboração, a integração, né, a gente precisa estar muito próximo dos nossos clientes, das nossas pessoas que trabalham conosco, dos nossos parceiros, enfim. Fico à disposição, sou parceiro, estou junto sempre, contem comigo. Um abraço, muito obrigado. Obrigado aos 3 aí, Alexandre, Débora, Diogo. Eu acho que talvez o que fica aqui é a importância do uso adequado da tecnologia para a gente nos ajudar a sair dessa, eu diria assim, e encarar um futuro que não deve ser igual do que era há pouco tempo, mas não esquecer do elemento humano na história, né? Alguém já falava, né? O futuro não é digital, o futuro é humano. Então, sim, tecnologia, mas humano tomando conta de tudo. A gente não pode esquecer disso, né? Seja nos negócios ou na vida, né? Eu agradeço aqui também algumas pessoas aqui que participaram bastante, né? Mirella, a Carla, Carol, Thaisa, Francisca, Alexandre, Álvaro, puxa, muita gente aqui, Jarbas, Roger, de longe, né, o Roger, incrível, né?
Karina, de novo, né, Hoffman Advogados, uma turma de gente muito legal e muito participativa. Muito obrigado. E agradeço também aqui a diretoria do Cindy Lojas Porto Alegre, que nos dá esse espaço para a gente fazer o que a gente entende que é relevante, né, para esse público todo, para a nossa comunidade, para Porto Alegre e para a região também, e a gente quer continuar fazendo isso. Então, por favor, né, nos coloquem nas suas listas aí de prioridades ou de interesses, né, e venham e peçam ajuda, como falou o Diogo, a gente está super aberto e super disponível a estar colaborando. Obrigado, gente, valeu, até a próxima. Valeu.